O nosso episódio hoje de Sem Script tem a participação de uma pessoa muito especial, Fabiola Regadas. Fabiola é profissional do marketing e vem dizer hoje para a gente sobre marketing digital e inteligência artificial. O programa é patrocinado pela Solumet, Câmara de Mediação, Arbitragem e Negociação. Tem apoio do Estúdio Filtro de Gustavo Abá, ON Produções de Clarice Prates e direção de Ramon Navarro. Fabiola, querida, muito obrigada pela sua participação. Eu é que agradeço o convite. Eu acho o tema tão desafiador para mim, porque eu tenho dificuldade de te perguntar. É uma realidade para mim tão diferente, porque eu gosto do artesanato. Então, eu sei esse seu lado artesã. Eu conheço ele. Eu tenho um medo danado da tecnologia. E eu brinco que eu sou ainda da época do mimeógrafo. Então, o tema é um tema, para mim, muito desafiador, pela minha muita dificuldade. Ontem até eu escutava, por coincidência, um podcast e eu não estava entendendo o que as pessoas estavam falando de tão tecnológico que está o mundo hoje, né? É verdade, isso é verdade. Eu quero saber de você o seguinte. Primeiro que o nosso programa comece em script, você é a nossa convidada de honra, você vai dar a condução que você quiser, mas eu vou começar te fazendo algumas perguntas até para a gente ter um direcionamento, um norte. Antes de você perguntar, deixa eu só comentar. Você falou que é do mimeógrafo, eu sou da agenda escrita. Eu trouxe aqui a minha colinha. Agenda escrita. Porque, na verdade, para a gente absorver tudo que está acontecendo, a gente tem que fazer uma adaptação, né? Mas a gente não perde a essência. A primeira coisa que eu quero te perguntar, então, é o seguinte. Hoje nós não vivemos mais sem o apoio do mundo tecnológico. E não viveremos. E não viveremos. Eu até, recentemente, eu estava numa reunião de trabalho e a pessoa falou uma coisa que me chamou muita atenção. Sim. Ela falou assim, em 10 anos, quem não tiver caminhado para o mundo digital vai ficar fora do mercado. Isso me afligiu um pouco por essa minha... Não é só dificuldade, porque a gente tem um profissional que nos atende naquilo que eu não sei fazer. Sim. Então, eu penso que eu vou continuar sendo uma cabeça pensante, não para executar. Mas me afligiu pelo tempo. A gente acha que 10 anos é pouco, mas em 10 anos, a impressão que eu tive é que a gente vai viver naqueles filmes, quando a gente via só nave espacial. Sim. Mas... A pergunta, então, que eu quero te fazer, fazendo essa introdução até exagerada. As pessoas gastam hoje muito tempo por dia com tecnologia? Na verdade, primeiro eu vou te afligir um pouco mais. Que eu acredito que é um tempo menor do que 10 anos. E sim, as pessoas hoje, elas não só gastam, como elas desperdiçam o tempo delas com tecnologia, principalmente nas redes sociais. Uhum. Para você ter uma ideia, o brasileiro, na média, ele fica 4,8 horas por dia navegando em redes sociais. Então, isso causa um prejuízo à produtividade das pessoas. Causa um prejuízo à produtividade, porque... existem empresas, inclusive, que permitem, né, no local de trabalho, ou se não permitem, a pessoa acaba utilizando no local de trabalho. Em casa, o tempo que ela tem com a família, ela está na rede social. E se a gente for pegar 8 horas de trabalho, mais 4 de redes sociais, vão 12. Vão. Eu durmo 8, pelo menos. O ser humano tem que dormir entre 6 a 8. Não sobram muito poucas horas para a gente poder fazer o resto da atividade que a gente tem que fazer, né, não? Exatamente. E a gente deixa de fazer algumas coisas porque a rede social é atrativa. Por quê? Porque o ser humano é de natureza curiosa. Então, ele quer ficar lá no Instagram, no Facebook, no TikTok, vou usar a palavra bisbilhotando a vida alheia, porque ele quer saber o que está acontecendo com o artista preferido dele, ele quer saber o que é modelo que ele gosta está fazendo, cada um tem os seus próprios assuntos, e fora o YouTube, né, que tem de tudo, e as pessoas ficam vendo... shorts daqueles assuntos que elas gostam, né? Carro, religião, o que quer que seja, as pessoas ficam ali por horas. Tem o comprometimento da proximidade humana.
As pessoas interagem, porque elas estão ali mandando WhatsApp, elas estão trocando mensagens pelas redes sociais, elas estão se comunicando de alguma forma. Mas aquela interação de corpo a corpo, ela está muito prejudicada. E uma principalmente troca dentro de família. Sabe? Porque as pessoas, às vezes, o jovem, por exemplo, ele se ocupa muito de estar interagindo com amigos de forma digital, perdendo um momento com família ali, de estar reunido, de estar sentado para almoçar, para jantar. Não existe isso mais, isso está sendo muito prejudicado. De fato, você está falando uma coisa, nós duas somos, Fabiola é minha amiga de infância, eu falo que nós somos colegas de berço, de berçário. E na época nossa, a criação que eu tinha era a criação que você teve, era a criação que os colegas tinham, era a criação que os professores nos davam dentro de sala de aula. E eu percebo, não existia na nossa época essa liberdade, não sei nem se eu posso chamar de liberdade, de a gente decidir se a gente ia almoçar num determinado momento e se à mesa nós ficaríamos lendo um livro. Na época não existia nada de tecnológico, mas nós não tínhamos nem isso. Então, de uma forma, ainda que forçada, a gente exercia a nossa interação familiar. E você está falando isso porque realmente hoje eu tenho que falar com os meus filhos, um de 15 e outro de 13, larga o telefone que está na hora de almoçar. Exatamente. Larga o telefone que está na hora do café. Eu vou mais longe. Eu tenho um sobrinho de 4 anos que já nasceu tecnológico. E como ele é muito elétrico, né, ele é muito, muito agitado, às vezes a única maneira dele se aquietar é você entregar um tablet ou um celular para ele ver filminho. É certo ou errado? Não sei, porque ele nasceu assim. Ele nasceu dentro desse universo. E aí eu estou aqui fazendo papel de advogado diabo, levantando uns pontos críticos e uns pontos favoráveis. Eu me lembro quando o João era pequenininho, que eu queria ir à missa. E fazer uma criança ficar quieta numa missa é impossível. Impossível. E tinha realmente o recurso do telefone para ele ficar jogando ali enquanto eu estava. Então, de fato, também tem o lado positivo, né? Que a gente pode, é uma ótima babá, não é? É uma ótima babá e tem outros lados positivos também. Até agora nós estamos levantando os impactos negativos que pode ter a rede social, que a gente ainda nem aprofundou tanto nisso, mas tem o lado positivo também, que hoje, eu acho que na nossa época nós não tínhamos tanto acesso às informações. Uhum. E o advento da internet, que veio se fortalecer nos anos 90, ele trouxe uma facilidade para as pessoas. Eu lembro que, por exemplo, o meu irmão, ele estudou fora do país. Para ele aplicar para uma universidade, ele tinha que preencher o formulário, colocar no correio, esperar 30 dias esse formulário chegar lá na universidade do país que ele ia, para o pessoal ler, aprová-lo, mandar de volta. E nesse ínterim você fazia telefonemas, que telefonar para o exterior era caríssimo, né? Era uma Tinha coisa pulso, assim. Né? Pagava pulso. Hoje você aplica para uma faculdade no exterior via internet, via um formulário, uma plataforma, alguma coisa. Então, houve facilitação. E houve transformações também que elas não são nem... Eu não coloco elas nem do lado negativo ou nem do lado positivo. Foram transformações inerentes à tecnologia. Por exemplo, hoje a gente fala na minha área de marketing que todo mundo é mídia. O cliente é mídia. E com 2 segundos, ele pode se atentar a um anúncio seu ou descartar um anúncio seu na rede social se ele não se interessar. E com os mesmos 2 segundos, ele pode elevar sua marca ou jogá-la no chão. Então, as empresas perderam muito o controle dos seus negócios porque quem manda é o consumidor que está lá na ponta. E essa velocidade, ela é incontrolável. Eu ia te perguntar, existe um prazo, um tempo assim que é reconhecido? Esse anúncio foi interessante? Sim, tanto, não sei se você falou de
maneira de falar, em 2 segundos, ou se realmente em 2 segundos um anúncio tem que ter chamado a atenção? Tecnicamente, 3 segundos. 3 segundos. Uhum. Pois é uma realidade muito diferente da nossa. Muito, muito diferente. É aquela coisa da pessoa passar o dedo. É 3 segundos. No YouTube, então, com 3 segundos, se você não capturou a pessoa na publicidade, já que ele está falando, ela vai pular seu anúncio. E como que sabe que capturou? Ele para no anúncio? Tem como mostrar que ele parou e ficou tanto tempo naquele anúncio? Tem. As coisas estão bem avançadas. Hoje você tem 2 plataformas. Já entrando, eu falo um pouquinho tecnicamente, você tem 2 plataformas maiores de controle disso. Você tem a Meta Ads, né, que controla os produtos, as plataformas da Meta, que é Facebook, Instagram e WhatsApp. E você tem o Google Ads, que controla YouTube e a busca do Google. Então, se você usa essas ferramentas, ele te dá todos os relatórios. Você consegue saber quantas pessoas entraram, você consegue saber quanto tempo que elas ficaram no seu anúncio, você consegue ter botões para que ela responda aquele anúncio para um WhatsApp ou para um e-mail, ou fala diretamente com você. Então, assim, tem como mensurar todo o comportamento do consumidor dentro das redes sociais. Uhum. Eu acho que eu vou precisar de ajuda para poder sair da era. Meu marido me chama de Jurássica. Mas não é, porque realmente é tudo muito diferente, é muita coisa para absorver. E o negócio é que rapidamente, de tempo em tempo, tem uma novidade ou tem uma mudança. Essa é a diferença. Como é que estão as pessoas da nossa geração? Porque, por exemplo, eu vou sempre exemplificar para eu saber te perguntar melhor. Por mais que eu não vá saber fazer um marketing, eu preciso entender como que ele funciona, porque é como se eu impermeabilizasse o meu cérebro e aquela informação não entrasse e aquilo me dá uma ansiedade danada. Sim. As pessoas da nossa geração, elas têm essa dificuldade? Como é que está mais essa entrega? Depende da área profissional e da necessidade dela de usar essas tecnologias. Mas, de um modo geral, existe uma dificuldade, sim. Tem uma barreira, porque é uma coisa nova que você tem que aprender, né? Então, eu, por exemplo, eu não posso ficar de fora de nada, porque a minha profissão exige que eu esteja completamente atualizada. Então, é um sufoco. Eu vivo fazendo curso, faço curso de tudo. Faço curso de tráfego pago, de conteúdo digital, faço curso de tudo que eu tenho que fazer, de growth marketing, tudo que essa novidade eu tenho que estar atento. Muda, né? E hoje fica obsoleta uma informação recente, fica obsoleta aquilo ali para a sua área. E mesmo assim, mesmo eu sendo da área, eu tenho uma empresa, uma agência que me auxilia, que é de gente bem mais jovem, que está muito atualizada, que está fazendo já pós-graduação nessas especialidades de marketing digital e que me auxiliam. Você sempre foi, de todas nós, a mais moderna, né? Desde pequenininha, você sempre foi da cabeça mais arejada, mais antenada. Sempre. Enquanto nós pensávamos em alguma coisa, você já tinha visto aquele assunto, já tinha estudado, já era moderna. Então, eu imagino que você nunca tenha tido dificuldade de trabalhar com gente mais nova. Não tenho. Eu tenho essa facilidade de adaptação. Tem que relevar muita coisa, porque o jovem dessa geração, né, que a gente chama de geração Z, nós somos a geração X, o jovem hoje é geração Z, quem nasceu na tecnologia, se não me engano, é geração Y, não tenho certeza, cada um tem um nome aí. Ele tem uma cabeça muito diferente da nossa, porque ele não quer ter carro, ele não sonha com casa própria, ele quer pagar um aluguel e quer usar o dinheiro para viajar, e ele pega Uber. Então, ele não quer essas coisas que a gente sonhou. Que a gente sonhou, e não está errado, né? Não está de jeito nenhum, mas é completamente diferente. Então, às vezes, você tem que usar a sua experiência para você relevar algumas coisas e fazer ponderações, né? A casa própria, tinha até a propaganda. Eu não sei se era do programa do Silvio Santos, né? Que tinha... tinha um carnê do baú que ganhava a casa, com o chevette na garagem. É isso aí, a gente sempre quis a casa própria. Eu acho que se eu
vender o meu apartamento para viver de aluguel e ficar no rendimento, eu morro. Pois é, a gente tem essa coisa de ter a propriedade. Né? E esses mais jovens te aceitam? Aceitam. A gente vive num país que nós temos um problema de etarismo. De fato, desviando um pouco aqui o nosso tema. Nós temos um problema com o etarismo. Tanto é que pessoas de grande influência, como Ana Paula Padrão, por exemplo, combatem isso veementemente. Que ela é uma mulher de 58 anos, maravilhosa, enxutérrima, que está no auge da carreira dela, super empreendedora, e ela combate o etarismo. Hoje, um profissional... Não sei dentro do direito, que é a sua área, não sei em outras áreas, talvez até a expertise seja, a experiência seja mais valorizada, né? A pessoa às vezes não vai querer um advogado tão novo, vai preferir um mais experiente. Mas na minha área é muito difícil uma pessoa de 50 mais conseguir um emprego porque ela está num nível de diretoria e hoje... são poucas vagas de diretoria. Ela não vai se encaixar numa equipe que ela vai fazer uma especialidade de marketing digital. Sabe, assim, parece que não combina muito. O que é um erro. Porque a pessoa com mais experiência, ela vai conseguir usar a experiência dela, o conhecimento estratégico que ela tem para operar melhor e fazer uma ferramenta nova, dar mais resultado. Porque tem o lado inverso também. Tem muitos jovens se enveredando por profissões digitais e eles não têm a menor ideia do que eles estão fazendo. Então, existe isso também. Você falou no direito e mais especificamente na Solumed, por exemplo, que é a patrocinadora, né, que é a nossa Câmara. A gente trabalha com mediação, que é uma técnica de conciliação mais aprofundada. A gente trabalha um pouco o conflito para que ele não volte, principalmente se for um conflito numa relação continuada. Por exemplo, na área de família. Então, o filho que tem, ele continua existindo, o casamento não existe mais, mas tem bens a se partilhar, ou pensão a se pagar. Então, esse tipo de conflito, que vai ter uma recorrência de contatos e, portanto, de probabilidade de continuar o conflito, a mediação trata. Então, uma técnica espetacular, extremamente humanizada. Quem passa por um bom procedimento de mediação, mas nunca quer judicializar nada. Não é assim, não é fazer propaganda do meu produto falando do outro, né? Uhum. Mas o judiciário não comporta. O juiz tem milhares de processos para ele lidar, ele não tem um Conselho Nacional de Justiça na jugular dele, uma corregedoria na jugular dele. Ele não tem como ouvir cada parte no processo, nem por 20 minutos cada parte. Sim. Né? Um depoimento de uma parte de 20 minutos é um depoimento grande. E o depoimento num processo é uma coisa muito seca, diferente da mediação. Então, nesse caso, a nossa experiência de vida e a nossa experiência profissional, mais a experiência de vida, desperta mais nos mediandos o interesse do que, por exemplo, um recém-formado. Então, em tese, a probabilidade de um casal entregar a sua separação doída a um profissional recém-formado é menor do que entregar a um profissional com mais tempo de vida. Sim. Uma dissolução de sociedade, por exemplo, familiar, que traz sofrimento demais. Como que... No direito, o advogado não pode fazer propaganda. Ah, eu sei. A gente é impedido pelo Estatuto da Ordem, não pode fazer propaganda. Na Câmara, sim. Isso aí é um papo nosso depois que você vai então fazer... nós vamos conversar demais, nós vamos conversar. Mas como que a gente faz? Como que a gente associa aí essa modernidade numa propaganda a um viés mais... não é tradicional, mas, por exemplo, todos os profissionais cadastrados com a gente não têm menos que 25 anos de profissão. Sim. Você está me perguntando como que você integraria, eu não entendi muito bem. Como que a gente faz um marketing para chamar a atenção, por exemplo, de pessoas novas? Mas de advogados ou de todo pessoas? Público, de pessoas, todo público.
Olha, na verdade, hoje, porque o marketing ele vai muito além do digital, né? Marketing é uma estratégia, é uma ciência que é estudada, é pensada. Então, você não tem só o viés digital, você tem outros vieses para atingir essas pessoas. Mas falando especificamente do digital, que é nosso assunto aqui, dentro de cada plataforma, você tem como direcionar os seus anúncios para determinado público. Uhum. Você consegue, né, dentro dessas plataformas que eu mencionei, do TikTok Ads, do Meta Ads, Google Ads, você tem como direcionar, dentro de uma estratégia de tráfego pago, seu anúncio para o público que você quer. Então, só ele vai assistir. Uhum. Só ele vai ver aquele anúncio seu. Então, você tem como fazer, sim. Você vai ter que ter um profissional que vai fazer essa estratégia de seleção de público, você vai postar o seu anúncio e esse anúncio vai chegar exatamente para o público que você quer. Uhum. Então, hoje, isso é bem simples de fazer, sabe? Outra pergunta, trazendo para a minha área, porque eu consigo contextualizar. Tá. Que a sua é avançada demais para mim. Não é nada. Você acha que, por exemplo, a gente pode fazer um anúncio para trazer a pessoa, um anúncio direcionado, um anúncio que a pessoa vai ter interesse em parar para nos ver, para vir mediar conosco, por exemplo. Nossas mediações acontecem de forma presencial ou até virtualmente. Esse tipo de tema, que é um conflito em que existe muita dor, como é que você enxerga esse futuro aí de romper o presencial e ficar só em plataformas? Até conciliações, por exemplo. A diferença da conciliação com a mediação é que a conciliação envolve só valores, só questões patrimoniais. Então, esbarrei no seu carro, nunca te vi, nunca mais vou te ver, quem vai pagar o quê? Ali indicado uma conciliação. Na mediação, não. Qualquer tipo de relacionamento que as pessoas tenham tido ou vão ter entre vizinhos, por exemplo, que não se gostam, mas eles têm que conviver. Então, a mediação é mais indicada. As conciliações podem ser feitas de valores puros e simples, podem ser feitas tecnologicamente. Você acha que cabe em temas mais aprofundados, em que há sentimentos, esse tipo de formato de solução de conflito, por exemplo? Não. Sabe por quê? Vou te falar por que eu não acho. Tem hora que tem que ser presencial, no olho a olho, e a sociedade já está clamando por isso. O que acontece? No marketing, só para eu contextualizar, o marketing vem evoluindo e ele tem eras. Ele vem desde o 1.0 e nós estamos na era 5.0. A tecnologia já ficou na era 4.0. O que acontece? As pessoas, elas ficaram tão... A tecnologia afastou elas tanto do convívio pessoal que agora o consumidor, que é um reflexo de ser humano, ele está pedindo mais humanização de marca. Então, o marketing... Mais artesanato. Ele está pedindo mais artesanato. Então, as marcas que são mais antenadas, elas já estão criando essa possibilidade do artesanato, estão retomando experiências nas suas lojas físicas. Então, eu acho que, principalmente na sua área, vai haver momentos que não dá para ser feito numa conferência... Não pode ter uma tela entre... Não pode ter uma tela entre pessoas, porque é um assunto muito pessoal. Isso eu acho que não desaparece tão cedo, não. Eu fico tão feliz em ouvir isso, porque eu ficava assim pensando, gente, será que só eu que penso? Assim, não, né? Não. Por atuar com a mediação, por ser dessa geração que tem essa dificuldade com a parte tecnológica, com essa mudança de paradigma e de relações, porque eu percebo também que as pessoas, pelo WhatsApp, por exemplo, ficam super valentes, né? Sim. Então, a pessoa xinga, briga, vai lá, fala, mas na hora que chega de frente uma para a outra, não sabe conversar, não sabe lidar, não sabe dizer e muito menos sabe ouvir. Deixa eu te contar um caso que aconteceu semana passada. Uma empresária que é da nossa geração,
fez contato comigo para conhecer a minha consultoria, conhecer o trabalho que eu faço. Aí ela me fez um contato pelo WhatsApp. Não, deve ter alguém ter indicado, ela viu alguma coisa na internet e fez o contato pelo WhatsApp. Eu respondi para ela que se ela quisesse, nós poderíamos fazer uma reunião online para eu explicar para ela o que eu faço, porque a maioria dos clientes que estão sondando, eles preferem essa reunião online. Ela me respondeu brava comigo, ela falou, não, se for online eu não quero. Eu não quero alguém que vai me tratar online, eu quero uma pessoa presencial. Se você não puder vir presencial, a gente não vai nem conversar. Eu falei, não, eu só te propus isso porque a maioria das pessoas está pedindo isso. Mas eu até prefiro presencial, porque como eu trabalho de home office, tem dia que eu fico exaurida, porque eu fico na tela o tempo todo, eu tenho necessidade de gente. Aí eu fui lá, fiz uma reunião com ela e tal, foi muito bom, conversamos muito, me recebeu super bem. E eu já estou fazendo uma proposta com ela, pensando nas horas de trabalho presenciais. Aí, que legal. Então, existe esse outro lado da coisa aí. Se eu estou fora do esquadro, tem gente que também está, porque ainda gosta do presencial, né? Sim. Tô mais tranquila. Pode ficar mais tranquila que ainda existe. Não sei se para juventude isso vai funcionar, mas pelo menos para uns 30 anos aí para frente, enquanto a gente estiver na nossa idade produtiva. Já morri, ainda vai ter o tete-a-tete. Eu já tenho comigo que idade que eu vou morrer e eu falo com as amigas que eu tenho que morrer antes de todas. Eu não consigo enterrar ninguém. Então a gente já tem esse trato. Me conta uma coisa, me fala do conteúdo das redes sociais. Falo dando um exemplo que eu quase... É um exemplo engraçado, mas falo dos conteúdos. Não sei porque eu estava olhando o meu Instagram e apareceu para mim um post de uma modelo, que é uma moça que foi bailarina do Faustão e tal, depois enveredou por modelo e hoje ela é influencer. Aí, assim, eu achei a moça bonita, cliquei. Falei assim, quem que será essa, né? Que moça bonita. Eu olhei lá, tem 5 milhões de seguidores. Aí o post que tinha aparecido para mim era ela ensinando como fazer uma amarração de biquíni diferente do normal. E tinha 900 mil visualizações. Na amarração do biquíni. Tá vendo por que a gente foi estudar em vez de malhar, né? Uai, pois é. Ela estava lá com um biquíni de cortininha e de lacinho e ficava assim com o namorado. Amor, me ajuda aqui. E amarrar o biquíni de um lado. Amor, me ajuda aqui. 900 mil visualizações da amarração do biquíni. Meu Deus do céu. Pois é, as redes sociais são reflexos de uma sociedade sem educação e cultura ou ela ajuda as pessoas a não quererem mais ter educação e cultura? Eu acho que os dois. A educação e a cultura, elas foram relegadas a outro papel, principalmente pós-pandemia, que os alunos tiveram que ter as aulas online. Então, assim, isso tudo... Você vai pôr um menino de 7 anos para ficar na frente do computador para assistir alguma coisa, ele não vai prestar atenção. Então, acho que já de muito tempo isso vem acontecendo. E tem uma coisa, eu acredito, assim, eu não estou desmerecendo nosso povo, não estou desmerecendo nosso país, estou falando em contexto nacional. Internacionalmente também o comportamento não é muito diferente, né? Você pega o americano... Isso é o mal do mundo? É o mal do mundo, é um mal do mundo. Mas no Brasil, por exemplo, que é um país que nunca foi muito afeito a desenvolvimentos culturais sérios, a educação, a desenvolvimento de conceitos de família, sempre a coisa foi um pouco bagunçada, né? Um país que vai se desenvolvendo sem programação, exato, sem nada. Eu acho que a rede social exacerbou o que já existia, porque aí fica mais fácil você expor os assuntos. Então, fica mais fácil você despertar o interesse para coisa inútil. Então, eu acho que já é só uma
uma vazão de uma cultura que já existia. O próprio Big Brother, né? Eu falo assim, outro dia eu estava vendo até um... Eu, particularmente, acho uma aberração. A minha mãe assiste e ama. Meu pai, que já está falecido, ele tinha pavor. Ele não aguentava, ele saía da sala e ia para o quarto. Eu assisti a um Big Brother que eu não sei por que razão, eu achava assim, mó graça na dificuldade que eles tinham lá de relacionamento e na espontaneidade na época que tinha acho que foi na época do Dourado, eu achava ele super espontâneo, e ele era assim, um pouco explosivo, briguento, e eu achava aquilo super interessante, porque me atrai muito a espontaneidade. Eu não tenho dificuldade com pessoas verdadeiras, não tenho dificuldade com fala direta, eu tenho dificuldade com falsidade. Eu também, eu escuto tudo. Se você quiser me falar, eu vou escutar tudo. Exatamente. Tudo. Você sempre foi assim, você sempre foi de ouvir, às vezes você pode discordar tudo que eu falo, mas você me ouve de verdade, você quer entender meu ponto de vista. E eu recentemente até estava vendo o podcast do Ramon, do nosso diretor, com a Odete, e ela falou que é uma influencer também, ela falou assim, o Big Brother me dá material por 1 ano. E eu fiquei pensando, gente, realmente, ali se a gente... Mas ela é da área de comportamento? Eu acho que sim. Eu acho não, ela é da área de comportamento. Então, com certeza dá sim. Então, ela falou, eu falei, de fato, para quem é dessa área, da área de comportamento, da psicologia, da filosofia, não sei, você analisar e ver as várias facetas de todo mundo ali. E quando a gente esquece que tem uma câmera na gente, a gente vai ficando, a gente mesmo, né? Exposto ali. As pessoas vão se habituando dentro daquela casa, né? Então elas esquecem que elas estão sendo filmadas. Mas eu, por exemplo, então eu fiquei, quando eu ouvi a Odete dizendo isso, eu falei, gente, realmente tem um ponto interessante, a importância da gente observar e ver outros pontos de vista. Mas eu prefiro, para entender sobre um comportamento, uma filosofia, fazer um curso mais apurado. Sim. Né? Eu prefiro ouvir a professora Lucilena Galvão, que é uma filósofa espetacular. Eu faço um curso com o Dr. Bruno Lamolle, que é espetacular. Eu prefiro ver Big Brother. Sim. Eu não tenho nada contra quem assiste e nem contra quem participa. Porque eu acho que se as pessoas participam de um programa desse, comportamentalmente falando, elas estão dispostas a serem criticadas e elas estão se expondo ali, porque elas de livre e espontânea vontade. E isso é de se aplaudir, né? É de se aplaudir, é de livre e espontânea vontade. Ninguém obrigou ela a entrar. Né? Primeiro ela fez até uma inscrição. E quem assiste também não está errado, porque o propósito do programa é esse, expor pessoas dentro de um ambiente controlado, assim. Então, eu acho que quem gosta está tudo bem. Mas não é a minha praia também, não. Eu prefiro conteúdos mais aprofundados. Eu me lembro, fazendo só um parênteses aqui, que eu sempre me lembro da minha cunhada falando, ela num determinado Big Brother, não sei, ela falou assim, gente, esse pessoal fica o dia inteiro à toa, por que não arruma a cama? Não arruma não, eles não varrem, não arruma. Faz nada. Achei ótimo. Bom, novas profissões aparecem com marketing? Uma vez você falou isso comigo. Eu acho que você falou foi isso comigo. Aparecem. Na verdade, com o digital, o que aconteceu foi uma fragmentação do marketing. Antes você tinha determinados especialistas e hoje, com o digital, você tem 10 vezes mais especialistas. Então, novas profissões surgiram. Só que o que acontece? As pessoas estão despreparadas porque, infelizmente, na minha área, não tem que ter um registro para atuar. Eu não tenho que ter uma OAB, por exemplo. Qualquer um pode exercer função de marketing. Que eu acho absurdo. A sua graduação é? É em publicidade e propaganda, que também não tem registro. Qualquer um pode ser publicitário. Na área de comunicação, o único registro obrigatório é do jornalista. Das outras áreas não é obrigatório. Não é obrigatório. Isso, então, dá margem para um monte de aventureiro. E é o que está acontecendo. Então, assim, com esse surgimento de novas profissões, o marketing digital, a tecnologia, a inteligência artificial, que a gente tem que até falar um pouquinho sobre ela, né? Está atraindo os jovens, porque alguns profissionais que entraram nessa onda muito cedo, muito quando ela começou, ficaram realmente milionários.
Então, os jovens estão muito atraídos por isso e eles entram, fazem um curso de 48 horas e se intitulam e saem prestando serviço. E tem gente que contrata e entra pelo cano. Nossa. É isso que está acontecendo. Eu acho que isso não é só... É mais no marketing, porque é o marketing digital que puxa isso, mas é em qualquer área da tecnologia. A pessoa não tem preparo nenhum, faz um curso e ela pode atuar. E como não tem um impacto como tem na área da saúde, por exemplo, uma pessoa que não é um bom profissional da saúde que mata o outro, isso tem um impacto grande, né? Mas no direito não, no marketing não. Então, mas você pode quebrar uma empresa, entendeu? Você pode acabar com o patrimônio de uma vida de uma pessoa. E você falou em números altos. Ontem, esse podcast que eu estava escutando, um rapaz muito novo, me parece que é daqui de Minas, que trabalha com isso, eu não estava entendendo muita coisa que ele estava dizendo, de front-end, back-end, high ticket. Eu trouxe uma palavra aqui para a gente discutir, que é prompt. Então, já começa a falar. Não, pode terminar eu só ia fazer essa observação, que ele falou de números assim, de 20 milhões, de 30 milhões, 40 milhões que ele fatura, e no primeiro ano que ele fez essa mudança desse conceito dele, de vender os produtos front-end, o de entrada, né? De R$900, R$1.000, ele passou para esse high ticket, produtos de 30 mil, e cara fatura aí alguns... E você está lembrada se eram infoprodutos, cursos, mentorias, essas coisas? Todos, info, mentoria, ele falou que mentoria é uma coisa bem interessante. Se ele... Eu não estou falando que todo jovem é ruim, incompetente de jeito nenhum. Tem uns caras que são brilhantes. Ele, no caso, por um acaso, ele deu esse salto e ele se especializou e está muito bem. Né? Tem, assim, reconhecimento, as pessoas o procuram para... Esqueci o nome dele. Mas tem gente que não é assim, é o que você falou, ainda quebra uma empresa, né? Ainda quebra uma empresa. Quebra um sonho, né? Agora, eu vou falar da palavra prompt para a gente começar a entrar no assunto também da inteligência artificial. Porque o prompt é o input que você dá para uma ferramenta de inteligência artificial te responder. Uhum. Porque hoje, isso é interessante, do mesmo jeito que com a tecnologia, com o marketing digital surgiram várias profissões, há uma discussão que com a inteligência artificial muitas profissões serão extintas. Uhum. Ainda é um assunto muito novo, apesar da inteligência artificial não ser nova, porque quem iFood usa inteligência artificial, Uber usa inteligência artificial, não é uma inteligência artificial em si, mas eles usam ferramentas de inteligência para isso. Aquela Alexa que muita gente tem em casa é pura inteligência artificial, né? Até aquelas coisas mais antigas de serviço de robozinho de banco que você liga e vai clicando, aquilo é um tipo de inteligência artificial primária, mas aperte 1, aperte 2. Uhum. Mas é primária, mas é um tipo de inteligência artificial. Então, não é um assunto que é uma novidade tão novo, total, né? não é tão novo. A gente que não sabe que já é exatamente. Antigo. Só que ele vem tomando proporções muito grandes. Há linhas que falam que vai ser revolucionário tanto quanto a internet. Eu ainda não acredito nisso. Porque por trás da inteligência artificial, você ainda tem que ter uma inteligência humana programando essa inteligência artificial. A não ser que haja sei lá, qualquer coisa que aconteça no mundo, que essa inteligência artificial crie vida e ela mesma se controle. Mas isso é coisa de ficção científica, não sei se a gente pega isso. Mas a gente via os filmes em que tinham uma leitura de íris que a gente achava aquele extremamente revolucionário e futurista. A maioria de empresas grandes que têm assuntos sigilosos só de leitura de íris para poder o funcionário passar para determinados departamentos. Olha só. Hoje isso é muito comum, né? Automação de casa é um tipo de inteligência artificial. Você entra, tem aquelas casas que você bate palma, a luz acende, que você fala, liga a televisão,
Então, tá assim, tem muita coisa acontecendo. Então, ao contrário do marketing digital que criou profissões, pode ser que a inteligência artificial elimine algumas. Porque hoje você tem ferramentas que criam o que você quiser, né? Menos a da área comportamental. A gente vai continuar tendo ali o filósofo, o terapeuta, o psiquiatra. Cada vez mais o terapeuta. O psiquiatra cada vez mais. Eu acredito, dou até um conselho para quem estiver ouvindo, se quiser ficar rico num futuro e estiver na idade de faculdade, que procure uma psicologia ou uma medicina para ser psiquiatra. Você sabe que eu estou fazendo um curso de psicanálise. É verdade. Então eu estou no caminho. Ó. Então me conta aí. Você faz o meu marketing. Não, você me analisa. Então, eu te analiso. Tudo na permuta, já estamos resolvidos. Mas os tempos estão enlouquecedores, né? Então, eu até anotei aqui umas ferramentas, porque hoje qualquer criança e adolescente tem acesso a uma ferramenta chamada ChatGPT, que é da OpenAI, né? Que é da Open. Eu só conheço, assim, só já ouvi falar no ChatGPT, não conheço. A Google tem um que chama Dexter, se não me engano. Não, é BERT, o da Google. E tem outras aqui, eu anotei outro, Write-Sonic, que eu não conheço pessoalmente, mas eu sou usuária diária do ChatGPT. Mas o que acontece? O tal do prompt é que faz toda a diferença para a inteligência artificial funcionar. Porque da maneira que você pergunta ao chat, ele te responde. Então, hoje, por exemplo, tem pessoas fazendo cursos de especialização em prompt, engenharia de prompt, justamente para saber operar a inteligência artificial de uma maneira que ela te dê o resultado que você espera. Olha só. Então, assim, nada impede que um jovem hoje, ou qualquer pessoa que tenha que fazer, nada impede que você vá lá na inteligência artificial e escreva assim, eu quero, como é que chama? Eu vou usar petição, que é a única coisa que eu conheço. Por favor, escreva para mim uma petição em linguagem jurídica que faça isso, aquilo outro, ele vai te dar a petição. Olha só. De acordo com a legislação brasileira e tal. Isso emburrece um pouco? Total. Pelo menos tira a criatividade, né? Total é exagero. Não emburrece totalmente, porque você precisa ser inteligente para você usar, para ela te dar a resposta que você quer. Né? Mas emburrece porque você tem pelo menos uma inspiração. Uhum. Você não parte do zero. É o que eu faço hoje muito, como eu utilizo, eu vou lá, faço uma pergunta do que eu quero, peço uma descrição do que eu quero, dou uma lida e reescrevo. Porque, às vezes, as respostas são muito ruins, são muito mal redigidas. Então, mas já realmente, aqui fazendo de novo o papel do advogado diabo, pode ser ruim ou pode ser bom, né? É uma inspiração, é um ponto de referência para você discorrer e fazer segundo o seu conhecimento, a sua criatividade. Isso. Então, eu acho que ela tem suas benesses, né? Assim, e hoje existe, por exemplo, outros programas que criam até imagens do jeito que você quer. Vou te dar outro exemplo do meu sobrinho, de 4 anos. Esses dias eu estava na casa da minha mãe, aí ele me pediu assim, eu sou madrinha dele, né? Dinda, desenha para mim um gorila com corpo de tubarão. Aí eu falei assim, gente, eu sei desenhar casinha, aquela casinha quadradinha assim. Porque a gente colava em educação artística. E sei desenhar aqueles hominhos que você desenha assim, faz as perninhas, sabe? Desenha pra mim um gorila com corpo de tubarão. Um gorila com corpo de tubarão. Aí eu tenho uma ferramenta que eu gosto muito de editar foto nela, ela é muito simples, já chama PixArt, mas é uma ferramenta boa que você tem no celular e tal, e ela tem um bracinho lá de inteligência artificial para criar imagens, né? Você dá a sua descrição do que você quer e ela apresenta uma opção. Aí eu escrevi lá, eu quero fazer um gorila que tenha corpo de tubarão,
que esteja nadando, não sei o que tem e tal. Só que como eu não sei o prompt direito de pedir uma coisa dessa para essa ferramenta, não chegou onde eu queria. Aí eu cheguei aqui em Belo Horizonte, estava conversando sobre isso com o meu gestor de conteúdo, que faz a criação do meu Instagram. Falei, nossa, você acredita que meu sobrinho... Não, primeiro eu elogiei um Instagram que ele faz, ele falou assim, a gente tem usado muito inteligência artificial para fazer essas ilustrações, porque é um Instagram que cabe um pouco mais de fantasia. Então, eles criam muito em cima disso. Aí eu falei, pois é, meu sobrinho me pediu um gorila com corpo de tubarão e eu não consegui. Ele falou assim, você quer que eu faça aqui? Quero. Aí eu falei, quero. Você vê o que ele mandou, que perfeição. Que do isso? Gorila, assim, um gorila mesmo, com as pernas de gorila e o corpo do tubarão inteiro, assim, o negócio ficou... E rápido? Não, 30 segundos depois eu tinha me mandado. Ele falou, não, eu faço aqui. Porque ele foi para outra ferramenta de inteligência artificial que tem esse prompt. Exatamente. Ele foi para uma ferramenta mais profissional, que os profissionais já estão usando. Até anotei umas aqui, Deep Dream Generator, Runway ML, Deep Art, tem uma do Canvas, o Google já tem uma que chama AutoDraw, e a Adobe também tem uma que chama Sensei. Então, elas são ferramentas que os profissionais de criação já estão usando para desenvolver peças publicitárias e os designers também estão usando para o trabalho deles e outros que precisam de imagem. E como que fica direitos autorais nisso? Não tem direitos autorais? Não sei te dizer, na verdade. Vai ficar uma pergunta para eu responder depois. Porque tem um texto, tem um design, tem uma estampa. Alguém criou? Alguém criou. Eu não sei se há discussões sobre esse assunto, mas em princípio é de domínio público, né? Se está disponível para todo mundo utilizar. Eu realmente não sei te responder essa parte legal. Pode ser que ele seja alimentado por tudo só que já esteja em domínio público, tem razão. Essa é uma boa... porque a busca ele busca dentro do que está disponível, o ChatGPT pelo menos, ele busca a resposta em tudo que está disponível na internet, nos sites de internet que ele tem um abastecimento grande. Só que o ChatGPT está abastecido só até fatos de 2022. Se você precisar de coisas de 2023 e pra agora frente, de 2024, ele não tem resposta. Eu fico imaginando essa estrutura por trás para alimentar essas informações. Assim, toda vez que falo no chat GPT, eu lembro do Google, que para mim é uma ferramenta de busca, né? Eu não acho tão fácil pesquisar no Google. Depois eu sei que tem padrões de pesquisa, né? É tão interessante isso, e é interessante e é grave ao mesmo tempo. Porque tem dia que uma pessoa de 51 anos, com uma carga de vida já grande, dou bom dia para o ChatGPT. Bom dia, ChatGPT. Por favor, você pode me informar isso aqui? Às vezes eu falo, gente, eu estou enlouquecendo. Aí você olha para o lado para ver se ninguém viu. Aí eu falo assim, não é possível. É muito contaminante, sabe? Por isso que eu vou te levar lá para o escritório, que é para a gente ficar juntinhos e pelo menos a gente vai conversando direto. Nem que seja para uma testemunhar a loucura da outra. Sim. E chamar na regulagem, né? Agora, você me fez uma pergunta um pouquinho antes sobre a questão de emburrecimento, né? Se a inteligência artificial ela emburrece. Eu acho que em determinados casos pode ser que sim, porque qualquer criança opera o ChatGPT. Qualquer criança de 7 anos que sabe entrar num computador porque é um chat, é uma bobagem. Você entra lá, faz uma pergunta e te dá uma resposta. Só você fazer seu cadastro lá, tá tudo certo. Então, qualquer criança consegue fazer um trabalho escolar pela inteligência artificial. Um jovem de faculdade consegue fazer pesquisas profundas, se souber usar bem a inteligência artificial, usar um chat desse. Então,
é uma mudança muito grande de comportamento social. Eu não sei se você tem essa leitura que eu faço. Para mim, não tem jeito de a gente viver sem tecnologia. Ela veio para nos ajudar, a serviço. Mas eu acho que a grande crítica que eu faço é que não só as crianças quanto os jovens, mas os adultos também, a gente fica mais ansioso. Porque, por exemplo, meu telefone, eu não preciso encostar nele. Se eu aproximo dele, ele já aparece. Sim. Então, eu não preciso de esforço para eu ter estímulos visuais, para eu ter estímulos de sons. Então, a gente, quando vai demorando a ler um negócio, demorando assim, naquela perspectiva de referência de milésimo de segundo, se dura 1 segundo a minha busca, eu já fico ansiosa, que ele vai deixando a gente um pouco mais tenso, eu penso. Se a internet tá lenta, a gente fica louco. Louco. Não, assim, a minha profissão, por exemplo, não faço mais nada sem internet. Na mediação, sim. Na advocacia, não, né? Os processos são todos judiciais, os processos judiciais são todos eletrônicos. Sim. Na mediação, eu gosto demais desse contato físico. Entendi. Mas agora, são coisas assim que tem os dois lados. Outro dia, eu ia te contar isso, que eu saí, eu esqueci meu celular em casa e fui para uma cliente também que eu tenho um horário presencial na semana, que ela também gosta. E interessante, 100% dos meus clientes são mulheres empreendedoras na faixa dos 45 mais. Olha Todos, só. 100%. 100%. Eu acho que eu acabei falando com esse público, né? Com certeza. Acabei falando com esse público. Mas eu estava indo para a reunião com ela presencial e percebi que eu tinha esquecido o telefone em casa. Foi me dando uma angústia. A gente confere até se tá de blusa, que parece que tem alguma coisa assim, grave faltando. Angústia, assim, parecia que eu tinha esquecido uma coisa que eu não ia sobreviver sem ela e tal. E ainda aconteceu um desencontro, porque ela se atrasou para a reunião e o escritório dela é ela que abre. E ela me mandando mensagem pelo telefone, eu sem telefone. Aí eu cheguei lá, não tinha ninguém, é uma casa. Aí eu estacionei na porta e falei assim, vou aguardar que ela deve estar atrasada, vou dar uns 40 minutos aqui. Porque eu estava sem celular para falar com ela, ainda foi assim angustiante. Ela chega toda esbaforida, nossa, eu estava tentando te avisar que eu estava atrasada e tal. Eu falei, sai sem celular. Ela falou assim, não é possível. Assim como se fosse uma coisa... Sair sem blusa. Sair sem blusa. Então, está acontecendo isso mesmo. Virou uma parte do corpo da gente. É uma parte do corpo da gente. Eu me lembro de me sentir assim quando começou o controle remoto. Eu andava com o controle remoto na mão o tempo inteiro. Não se cogitava mais levantar para trocar canal de televisão, né? Exatamente. E a gente tinha Telefunken, né? Tinha uns 5 canais assim que apertava. Telefunken, você foi bem... Eu vi aqui no chat GPT que já existiu isso. Me dê informação de televisão muito antiga, da época da minha colega Fabiola. Ai, muito boa a prosa, querida. Muito boa. Eu quero te falar o seguinte, a gente faz aqui uma alusão a um livro chamado Bolsa Amarela. Tá. A Bolsa Amarela é a história de uma menininha que ela tinha... O contexto familiar dela era de famílias muito rigorosas, que criança não podia opinar, criança não podia falar nada, e ela tinha, então, esse desejo de ser mais livre, de ser menino. Então, ela tinha uma bolsa amarela que ela colocava dentro dessa bolsa fantasias associadas àquele contexto familiar com os desejos dela. A partir disso, então, a gente tem uma bolsa amarela que a gente faz perguntas, pensando em alguma fantasia, alguma pergunta fantasiosa para você sortear e para você nos responder a pergunta da Bolsa Amarela. Tá bom. Se você pudesse criar uma realidade virtual por inteligência artificial, como seria seu mundo perfeito? Nossa, essa eu tenho na cabeça. Eu vou te responder do momento que eu estou vivendo. Que ótimo. O mundo, minha realidade virtual por inteligência artificial seria eu morando num lugar, numa casa bucólica, no meio do mato,
do ladinho da cidade. Sem assalto, sem preocupação com segurança, sem preocupação com violência, sem preocupação com pagar IPTU, pagar condomínio do prédio. Queria plantar uma horta, queria estar lá com um galinheiro, mas, ao mesmo tempo, eu queria ou pegar meu carro, ou pegar meu cavalo, seja lá o que fosse, andar um pouquinho e estar próximo a um centro urbano que eu pudesse usufruir dos benefícios da cidade. Essa é a minha realidade virtual. Nessa sua realidade virtual, cabe uma vizinha? Cabe, com certeza. Você vai ser ótimo, um lugar para mim? Porque senão eu vou ficar muito isolada. Então, eu preciso de uma vizinha. É engraçado, e você está falando isso, eu tenho essa vontade. Ah, não, mas tem que ter internet no lugar. Tem que ter internet, porque eu já não me livro mais das redes sociais. Sim. Eu vou olhar outro tipo de influência. Vou seguir você, continuar seguindo você, e não saber como que faz a amarração. Aí você vai a amarração de biquíni, você não, pode a amarração fazer do também. biquíni eu deixo por sua conta, vou seguindo o que você vai falando, a gente vizinhas, com acesso ali à modernidade na medida. Sim. Não é? É isso aí. Te agradeço muito. Eu que Obrigada. agradeço. Eu adorei. O papo tá ótimo. Eu continuaria aqui mais Nossa, horas. Fabíola, nós vamos render depois outro episódio, porque ela ainda tem muita coisa que contar. Eu vou estudar para saber perguntar, para poder ter um nível de pergunta igual ao nível de resposta, pelo menos similar. Mas a gente tem que agradecer muito essa profissional maravilhosa. Quer deixar seu Instagram? Quero. Seu telefone? Eu vou deixar meu Instagram, que é normalmente o que eu divulgo, que é o @FabíolaRegadas. Aí, @FabíolaRegadas. Beijo, obrigada.